Olá, professores e alunos da Escola Dominical, uma grande alegria, grande satisfação estar de volta. Nós estamos apresentando a revista da Escola Dominical, que tem como tema Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, Natalidade, Aborto e Reprodução Assistida. O nosso texto bíblico básico está no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 até o versículo de número 12. Acompanhem comigo essa leitura. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela derá à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. O texto áureo está na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então o tema dessa aula é natalidade, aborto e reprodução assistida. Nós estamos falando aqui de um assunto extremamente importante, ele está no campo da bioética. A bioética é uma ciência aplicada às questões ligadas à natalidade, ligada à reprodução assistida. Nós podemos ligar a bioética outras áreas de conhecimento humano, por exemplo, a biologia, a filosofia, o direito e a medicina. A bioética ela se propõe a investigar as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana. Logo, este é um assunto extremamente importante que inclui questões científicas, questões teológicas, questões socioeconômicas. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo superpovoado. O tópico de número 1 da nossa aula fala sobre o controle de natalidade. O Senhor, quando criou Adão e Eva, deu a ordem no sentido de que eles crescessem, se multiplicassem e povoassem a terra. Isso aconteceria através do ato sexual. Contudo, nós estamos vivendo num mundo hoje extremamente povoado. A Bíblia, ela simplesmente coloca a questão de ter filhos como uma grande bênção. A Bíblia motiva os casais a terem filhos. O Senhor ordenou que eles deveriam crescer, se multiplicar, povoar a terra. O salmista, ele diz de uma forma muito clara: bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. E ele está falando de filhos. Contudo, hoje em dia, nós precisamos nos colocar atentos ao fato de que o controle de natalidade precisa ser exercido. Nós não podemos esquecer de forma alguma que os relatos bíblicos, eles simplesmente colocam em cena um tempo de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás, e nós precisamos estar antenados com a realidade. A melhor forma de interpretar as Escrituras Sagradas é ler os seus textos e extrair os seus princípios para os dias atuais. Mas nós não podemos trazer aqueles acontecimentos das Escrituras, grosso modo, para os nossos dias. Portanto, a questão do controle de natalidade deve ser visto por nós com bom senso e com extremo cuidado. Não é possível que a população mundial continue a crescer como tem crescido até o momento presente. Seria impossível
que o futuro da humanidade ficasse garantido. Estudiosos, cientistas mostram de uma maneira muito clara que é preciso haver um controle de natalidade efetivo. O planeta Terra, ele está exaurido nas suas capacidades de produção de alimentos e também tem a questão da água. Se a humanidade continuar crescendo no mesmo processo, na mesma progressão, simplesmente não haverá mais alimento e água suficiente para manter a espécie humana na face da Terra. Portanto, é preciso que haja o controle de natalidade. A explosão demográfica do mundo, principalmente nos países pobres, ela é responsável pela baixa qualidade de vida, pelas questões educacionais deficientes e também pela violência que campeia as grandes cidades do Brasil e do mundo. Portanto, é preciso que haja controle de natalidade. Na China, por exemplo, existe a lei do filho único. Todo casal que tiver mais do que o filho único, isto é, mais do que um filho, eles são penalizados com multas altíssimas. Então fica claro que a vida no planeta Terra, ela pode se tornar insustentável, impossível, caso a humanidade continue crescendo na mesma quantidade que vem crescendo até o momento presente. Existem segmentos religiosos totalmente contrários ao controle de natalidade. Contudo, a ética do Novo Testamento nos ensina a termos bom senso, a tratarmos de uma maneira racional as questões que estão à nossa volta. O tópico de número 2 da nossa aula fala sobre a prática do aborto. A Bíblia, ela simplesmente condena o aborto. O aborto é um atentado contra a vida. E tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento estabelecem uma ética em que apenas Deus pode tirar a vida, assim como somente Ele pode dá-la. O Senhor é soberano nas questões a respeito da vida. No Antigo Testamento, por exemplo, fica muito claro isso. Não há base no Antigo Testamento para apoiar o aborto. Ao contrário, o salmista, por exemplo, diz que quando estávamos ainda informes no ventre da nossa mãe, o Senhor já se relacionava conosco, isto é, já havia vida em nós. Logo, a prática do aborto pode ser configurada, pode ser definida como uma prática criminosa, que precisa ser evitada. Na ética do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não há espaço algum. Nós não podemos, de maneira nenhuma, darmos mão à prática do aborto, à aprovação do aborto como algo legítimo, como algo legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista espiritual. Não é da vontade de Deus que a mulher pratique o aborto. Paulo, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele diz que ele havia sido escolhido pelo Senhor ainda no ventre materno. Do ponto de vista legal, no nosso país, há uma tolerância com alguns tipos de abortos. Por exemplo, quando a vida da mãe está em jogo, o chamado aborto em favor da vida da mãe, o aborto terapêutico. Isso é permitido pelas leis do nosso país. Existe o aborto de feto anencéfalo. O feto anencéfalo é aquele que não possui a caixa craniana. Contudo, fica muito claro que na ética das Escrituras Sagradas, na ética cristã, é impossível ao homem definir, é impossível ao homem tomar a decisão de cessar com a vida. Portanto, esta não é da vontade de Deus, não está de acordo com a ética das Escrituras Sagradas. Existe o aborto praticado por questões amorais.
Por exemplo, a mulher que é violentada, ela possui o direito de decidir pela continuidade da gravidez ou não. Contudo, as Escrituras Sagradas ensinam o perdão. Então essa mulher deve perdoar o seu agressor e deve desenvolver a sua gravidez com amor por aquele que está no seu ventre, que é também o seu filho. A prática do aborto é algo reprovado pela ética cristã. Não há como encontrarmos apoio nas Escrituras Sagradas no sentido de sustentar esse tipo de prática. O tópico de número 3 da nossa aula fala sobre reprodução assistida. Há casais que por algum motivo não podem gerar filhos e então lançam mão do recurso da tecnologia no sentido de poder ter os seus próprios filhos. Nós vamos citar aqui nessa aula 3 tipos de reprodução assistida: a inseminação artificial, a fertilização in vitro e a barriga de aluguel. Na inseminação artificial, o sêmen masculino é coletado e inserido diretamente na cavidade uterina. E ali começa o processo de gestação da criança. Já a fertilização in vitro, o embrião ele é formado fora do útero. É coletado o sêmen masculino e o óvulo feminino e o processo de formação do embrião é realizado externamente em relação ao útero feminino. Depois desse embrião já formado, ele é inserido então no útero da mulher e começa ali o processo de gestação de uma vida que será concluído no 9º mês de gestação. Já a barriga de aluguel é o procedimento em que a mulher simplesmente cede o seu ventre para que nele seja implantado o embrião. Isto é, depois de se coletar o sêmen masculino, o óvulo feminino, eles são colocados um dentro do outro e externamente, quando o embrião estiver formado, ele é inserido na barriga de uma outra mulher, para que ela, durante 9 meses, gere o filho daquele casal que foram os fornecedores do embrião. A Bíblia não é clara a respeito da fertilização assistida, mas ao mesmo tempo ela não é contrária a esse tipo de recurso utilizado nos dias atuais, no sentido de conceder a casais que não podem, pelas questões físicas, pelas questões biológicas, gerar os seus próprios filhos. E então, essas pessoas simplesmente fazem uso dos recursos da medicina para terem os seus filhos, para terem esse grande privilégio. A Bíblia mostra que ter filhos é algo maravilhoso, especial. Nós jamais seremos as mesmas pessoas depois que tivermos os nossos próprios filhos. Então nós estamos aqui falando da ética cristã que regula essas questões tão importantes na vida do ser humano e estamos chegando ao final desta aula. Nós esperamos que de alguma forma você tenha sido abençoado e a nossa explanação aqui tenha trazido para você uma contribuição significativa dentro desses temas. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.